Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, 10ª rodada do Brasileirão 2020. E quem abriu essa rodada foi o clássico paranaense Atletiba. Depois de um tempo, acho que 3 anos, se eu não estiver enganado, um clássico paranaense, Atlético Paranaense, o Furacão e o Coritiba, Coxa Branca, parceiro. Decidiram aí o final do Paranaense, deu Furacão. E nesse primeiro clássico no Brasileirão, teremos outro, né? No retorno, deu Furacão mais uma vez, 1-0, gol do Fabinho, garoto. Mas meu amigo torcedor do Coxa e meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, vocês sabem que eu sou bem franco nas minhas análises, nas minhas resenhas. Não gostei do jogo, não. Leva a mão, não gostei do jogo. Valeu pelos 3 pontos, que era o que importava para Furacão e Curitiba. Era o que importava. Não interessa como. Jogando feio, jogando bonito, não interessa. O que importava para o Atlético Paranaense e Curitiba era conquistar os 3 pontos. Isso o Atlético Paranaense conseguiu, o Furacão conseguiu. Agora, futebol, bom jogo, sinceramente, amigo, eu não vi. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu não vi um grande jogo. Então, eu conto com a participação de vocês, porque é desse jogo que eu vou fazer a análise. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, que está um pouco mais aliviado, dê um salto na tabela, coloca aí o Botafogo na zona de rebaixamento, dá um alívio. Na próxima rodada, o Atlético Paranaense não joga, porque a 11ª rodada, se eu não estiver enganado, o Furacão já jogou, foi um jogo adiantado contra o São Paulo, que o São Paulo ganhou. Acho que na próxima rodada o Atlético Paranaense não joga. Então eu peço que vocês curtam, e você, meu amigo torcedor do Curitiba, que agora está na zona de rebaixamento, tinha chance de sair, acabou que não conseguiu. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está aqui na descrição, aqui embaixo, descrição do canal. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo também você pode se tornar membro. Cara, placar 1-0, o Atlético Paranaense começou o jogo com 10, 11 minutos, fez o gol. Mas vamos ser bem sinceros, chatinho o jogo. O Atlético Paranaense começou em cima, mas o Atlético Paranaense começou em cima, mas nem de longe, lembra aquele em cima que o Atlético Paranaense fazia em 2018. E nem em 2019. Nem de longe, mas nem de longe. Aquela pressão que o Furacão dava quando os times adversários iam jogar na sua casa, aquela pressão do time adversário não conseguir respirar, mas nem de longe, nem perto, não parece nada. Vou ser bem sincero, meu amigo, você pode achar, meu amigo torcedor do Furacão, que eu estou sendo muito enérgico, muito ríspido. Esse time do Furacão não lembra em nada, o de 2019 e de 2018, em nada. Nem os jogadores que continuaram lembram, nem o Nicão, que é remanescente, lembra o Nicão de 2019 e 2018. Não lembra também. Mas entendo. Então o Atlético Paranaense começou um pouco mais em cima. O Curitiba um pouquinho mais reativo. Era o que se esperava. O Furacão, antes de fazer o gol, encontrava um pouco mais de facilidade, e me parecia também o Furacão com um pouco mais de qualidade para chegar à frente, e o Curitiba com dificuldades de avançar suas linhas, não conseguia avançar suas linhas,
O Atlético Paranaense bem mais encaixado na marcação do que o Curitiba. Por este motivo, também o Curitiba tinha dificuldade de atacar, porque na minha visão você pode analisar de vários ângulos. Tipo, o Curitiba não conseguiu atacar porque jogou mal. O Curitiba não conseguiu atacar porque o Atlético Paranaense encaixou bem a sua marcação. Então você pode ver por onde você vai. A minha visão é que a marcação do Furacão estava bem encaixada. Então dificultou mais o Curitiba atacar. E quando o Atlético Paranaense atacava, o Atlético Paranaense encontrava mais facilidade. Aí você também pode levar para dois lados. O Atlético Paranaense encontrava facilidade porque o time do Atlético tem mais qualidade ofensiva e por isso mais facilidade. Ou você pode levar para o lado que o Curitiba não encaixou a marcação e facilitou para o Furacão. Eu vou ficar com o meio a meio. Para mim, o Atlético Paranaense tinha um pouco mais de qualidade na frente e girava melhor essa bola. Além de a marcação do Curitiba também não está muito encaixada. Então eu fico nesse meio termo. E acabou que o gol, numa bola trabalhada ali, mas que contou um pouquinho de sorte, que a bola bateu no calcanhar do jogador do Curitiba e o Fabinho deu um balaço e fez o gol. Mas até o gol sair, se você reparar, não tinha acontecido quase nada. O Furacão tinha dava uma pressão, tentava ali sair, marcar, mas assim, não tinha assim, nada. O Furacão não tá deixando o Curitiba sair. Não foi. Aí o Furacão faz o gol. O que acontece? Nada. Porque vamos ser bem sinceros, o Atlético Paranaense fez o gol e parou de jogar. Simplesmente parou de jogar. E o Curitiba foi aumentando as suas linhas, foi avançando. O Atlético Paranaense foi recuando, foi dando campo. E muitas das vezes estava o Curitiba todo dentro do campo do Atlético Paranaense. Mas por que o Curitiba não conseguiu grandes jogadas? Aí vai a minha primeira fala. Porque a marcação do Atlético Paranaense estava bem encaixada. Então, dificultava o jogo pro Curitiba. O Curitiba tentava fazer algumas coisas, mas estava bem encaixada a marcação. O Atlético Paranaense jogou defensivamente bem e não dava espaços. Além do mais, o Curitiba faltava um organizador. Se tinha um organizador, ele não estava muito inspirado. E o Sassá corria muito, mas estava dando pouca opção. Então, o time do Curitiba estava um pouco estático. Aí você pega um time que estava um pouco estático com um time que está com a marcação encaixada, aí vai ficar difícil. E vamos ser bem sinceros, a maior posse de bola, provavelmente no primeiro tempo, foi do Curitiba. O Atlético Paranaense fez o gol. Só. Nem contra-ataque o Atlético Paranaense estava querendo fazer, filho. Tava dando chutão e bola para lá, tentava. O Nicão estava muito mais marcando do que atacando. O time do Atlético Paranaense recuou muito e ficou confortável ali. Aí eu vou falar o que muitos falam e que eu concordo. O medo de perder, o medo de tomar o gol, tira a vontade de atacar. E isso aconteceu com o Atlético Paranaense. O medo de tomar o gol do Curitiba e empatar tirou a vontade de atacar. Porque os atacantes do Furacão estavam mais preocupados em marcar, muito mais empenhados em marcar, do que realmente atacar. Então, no primeiro tempo, depois que o Furacão fez o gol, o Atlético Paranaense atacou muito pouco.
Atacou muito pouco. O Curitiba subiu suas linhas, deu até um pouco de brecha, porque estava muito na frente, mas nitidamente o Atlético Paranaense não queria atacar. Só queria ganhar ali o tempo. E como o Curitiba não estava causando muito temor, o Santos não trabalhou muito. Vamos ser bem sinceros, no primeiro tempo os goleiros não fizeram praticamente quase nada, filho. Nem o Santos e nem o goleiro do Curitiba fizeram nada. Primeiro tempo teve o gol. Teve o gol. Porque jogo em si, bem fraco tecnicamente. Pensei que com o gol o Atlético Paranaense ia explorar bem os contra-ataques, como já fez. Não fez. Por isso que eu estou falando que esse Atlético Paranaense não lembra nem de longe do ano passado, nem de 2018. De longe. E é por isso que eu falo que esse Atlético Paranaense tomava uma goleada do 2019 e do 2018. Esse Atlético Paranaense está em transição. Em transição. Você não sabe se vai dar certo ou não. Mas é o que tem. Está em transição. E a torcida tem que entender um pouco isso. Lógico, pode criticar o presidente que vendeu um montão de jogador, arrumou dinheiro e não contratou ninguém à altura. Pode criticar. Agora, o que tem ali, vai levando. Não sei se vai contratar ou se não vai, mas é o que vai levando. E termina o primeiro tempo 1-0. Cara, um jogo bem muxoxo, bem muxoxo. E poderia ficar bem animado. Agora, se o jogo não ficou animado, não foi por culpa do Curitiba. O Curitiba tomou o gol e foi para frente. Adiantou suas linhas, jogou boa parte do primeiro tempo dentro do campo do Atlético Paranaense, mas o jogo ficou chato porque o Atlético Paranaense também não queria contra-atacar, pô. Não conseguia contra-atacar. Estava bem encaixado na marcação e parece que por estar bem encaixado na marcação não podia desmanchar esse encaixe de marcação e não atacava também. Aí ficou muito chato, na boa, ficou muito chato. Vai o segundo tempo, não mudou muita coisa. A marcação do Atlético continuou encaixada e o Curitiba tentando alguma coisa. Tentando fazer viradas de jogo. O Curitiba teve até algumas chances. Eu acredito até que o Atlético Paranaense chutou mais. Mas o Atlético Paranaense chutou mais depois que o jogador do Curitiba foi expulso, filho. Porque antes, eu acho que tinha 6, 7 chutes do Atlético Paranaense e 3, 4 do Curitiba. Muito poucos chutes a gol. Muito poucos. Muito poucos. O Curitiba também chutou muito pouco para quem precisava empatar, também chutou muito pouco, porque tinha muita dificuldade o Curitiba de chegar na área do Atlético Paranaense, porque além de falta de mobilidade, faltou inspiração ao Curitiba e o Atlético Paranaense estava bem encaixado. Quando entra o Robson pelo lado esquerdo do Curitiba, que colocou uma fumaça, meteu uma bola na trave, fez algumas jogadas, dificultou um pouco, teve chute, aí o Curitiba subiu um pouco de produção. E o Atlético Paranaense só deu uma melhorada porque o jogador do Curitiba foi expulso. Porque se não fosse expulso, aí o Atlético Paranaense teve um jogador a mais e teve algumas chances de contra-ataque. Mas você via que o Atlético Paranaense saía para o contra-ataque, mas na boa, saía 3, 4 jogadores só, o restante ficava todos. Eu até entendo, o Atlético precisava do resultado, então não queria se arriscar. É bem compreensível. Se está numa fase boa, ganhando no topo da tabela, tem quase que certeza que o Atlético Paranaense jogaria diferente. Como o Curitiba, se estivesse no topo da tabela, também jogaria diferente. Mas na parte de baixo da tabela, o que menos importa, na boa, é como você vai jogar. Na parte de baixo da tabela, o que vale é os 3 pontos. Como 3 pontos vai vir, sinceramente, não interessa. Então, eu estou analisando o jogo. Mas, de maneira nenhuma, eu vou criticar se o jogo foi bom, se o jogo foi ruim. O que vale é os 3 pontos. Mas estou fazendo a minha análise. E para mim, o jogo foi fraco. Foi fraco. E geralmente o jogo é mais fraco, acaba ficando fraco, quando o time mais qualificado não quer jogar,
que nesse caso o Atlético Paranaense, que é mais qualificado que o Curitiba. E definitivamente fez o gol cedo, depois praticamente abriu mão de jogar. E tentou fazer o Curitiba não jogar. E conseguiu fazer o Curitiba não jogar. Curitiba tentava, foi para cima, foi corajoso, mas faltava inspiração. E vou falar de novo, a marcação do Atlético Paranaense estava muito bem encaixada e dificultava o Curitiba. O jogador do Curitiba que foi expulso, que o Jorginho reclamou demais, foi bem expulso. Eu acho que na primeira jogada, acho que logo no início, antes dos 5 primeiros minutos, ele tomou um cartão amarelo. Ele tomou um cartão amarelo porque ele foi com a mão na cara do jogador do Atlético Paranaense. Tomou um cartão bem tomado. E no lance, na hora que ele tomou o segundo cartão amarelo, ele foi de novo com o braço aberto, com o cotovelo, era para cartão amarelo. Ele foi bem expulso. Foi bem expulso. A partir daí que o jogo teve uma dinâmica melhor. Só para você ver como o Atlético Paranaense não estava querendo muito atacar, porque mesmo com 10, o Curitiba continuou dentro do campo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não estava empurrando o Curitiba para trás, com 1 a menos. Não, o Atlético Paranaense ficou esperando lá o Curitiba. E poderia ter tomado um gol. Poderia ter tomado um gol. Porque puxa o adversário para cima de você, a bola fica mais perto do seu gol. Teve escanteio, num escanteio desse a bola poderia entrar. Teve um lance que o Santos saiu bem na bola, estava impedido. Teve lances, o Curitiba criou alguns lances, que deu impedimento, deu falta, mas criou. Mas numa dessa não tem, toma o gol com um jogador a mais. Por quê? Porque o Atlético Paranaense não quis ficar com a bola, deu a bola para o Curitiba e ficou se defendendo. E nem contra-atacar queria. Aí no finalzinho do jogo, bem no finalzinho, que fez umas mudanças lá, colocou o Carlos Eduardo. Sem comentários, meu amigo torcedor do Furacão, sobre o Carlos Eduardo. Sem comentários. Tá? Aí botou o Carlos Eduardo. O Curitiba fez algumas trocas. Não tinha atacante, só botou meio-campista. Até interessante que com o meio-campista você vai tocando a bola, que o Curitiba não precisava de velocidade, precisava de qualidade para tentar quebrar as linhas e furar a marcação do Furacão, que, como eu vou falar e vou ficar ressaltando, estava bem feita, a marcação estava bem feita, o encaixe estava bem feito. E o Curitiba tentava algumas coisas com o Robson pelo lado, o Sassá tentando se movimentar, o Giovani Augusto entrou e tentava, o lateral estava indo muito bem pelo lado direito, o lateral estava indo, o Curitiba estava tentando chutar algumas bolas de fora de área, tentou, com um homem a menos. E o Furacão muito bem confortável ali, tentando se defender, tira a bola, e no finalzinho arrumou uns contra-ataques, conseguiu os contra-ataques lá, uns 2 ou 3, que também chegava na frente com pouca gente, porque o medo de atacar e perder a bola era tão grande que acabava não fazendo. E faltando uns 3, 4 minutos lá, o Curitiba deu uma pressão. E o Atlético Paranaense ficou dando bico pra tudo quanto era lado, filho. Era bico pra lá, bico pra cá, bico pra lá, bico pra lá. Não tinha ninguém no meio de campo do Atlético Paranaense, todo mundo quase que dentro da área. E o Curitiba botou uma pressão. E teve lá umas 3 ou 4 bolas ali que causou um tampo, um lançamento. E terminou o jogo, o Curitiba em cima do Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense conseguiu segurar a bola, segurou o jogo, segurou o resultado, ganhou os 3 pontos. Vou falar, é isso que importa. Isso que importa. Nesse momento, o que importa para Atlético Paranaense e Curitiba é os 3 pontos. Como vai vir jogando bem, jogando mal, sinceramente, não interessa. Nesse momento, no Campeonato Brasileiro, para esses 2 times, não interessa como vem os 3 pontos. O que interessa é os 3 pontos. Para o próximo jogo do Atlético Paranaense, que é contra a na Libertadores, aí não. Jogar bem vai fazer parte. Lógico que os 3 pontos sempre vai fazer parte. Mas na Libertadores, você não jogando bem, a probabilidade de você não ganhar é muito maior. Porque necessariamente
quase sempre as dificuldades são maiores. As dificuldades são maiores. É um clássico regional contra o Curitiba? É. Mas a gente tem que entender, torcedor do Furacão e do Curitiba, o elenco que o time tem e o que esse time pode produzir. Torcedor não pode viajar na maionese, mas eu sei que torcedor é emocional. Muitas das vezes, por causa da emoção, ele não consegue enxergar o que é o seu time. E geralmente a gente se imagina que na Libertadores os times sejam mais fortes. Então acredito eu não sei nem contra quem o Atlético Paranaense vai jogar. Eu sei que a classificação no grupo do Atlético Paranaense está todo mundo com 3 pontos. Todo mundo com a derrota e com uma vitória. Então tá bem complicado. E eu vou ser bem sincero, com esse futebol que o Atlético Paranaense está jogando, eu não sei se dá para se classificar, não. Estou sendo bem honesto. Bem honesto. Vai ter que melhorar. Melhorar. E ter vontade de querer ganhar o jogo. Mas isso é papo para outro. Para outra resenha. O jogo de hoje, o Atlético ganhou. O jogo não foi melhor, na minha visão, muito por causa do Furacão, que fez o gol e definitivamente não quis mais jogar. Quis só defender o resultado o tempo inteiro. Marcou bem, dificultou o Curitiba. O Curitiba criou muito pouco, teve jogador expulso. Mesmo assim o Curitiba continuou em cima, tentando, mas faltando qualidade e também com pouco espaço. Essa falta de qualidade com pouco espaço dificultou mais ainda. O Furacão, se fosse um pouquinho mais ousado, tinha conseguido ampliar o placar. Só que realmente o Atlético Paranaense abdicou de atacar. Atacava quase que por obrigação, mas ganhou. Então, isso é que importa. Isso é que importa. Ganhou. Curitiba está na zona de rebaixamento, agora é se preparar para a próxima rodada. Tem aí uma semana, acho que inteira, o Curitiba não joga meio de semana, né? A não ser que tenha algum jogo adiantado, alguma coisa, que eu não sei, mas se não tiver, tem a semana inteira o Curitiba para trabalhar para o jogo de final de semana. O Atlético Paranaense não. Tem jogo, se não tiver enganado, acho que é na terça-feira, acho que o Atlético Paranaense joga na terça-feira também, não sei se é em casa ou se é fora, mas joga pela Libertadores. Então tem que relaxar, esquece esse jogo, vai mais animado que ganhou 3 pontos, vira a chave, vai para a Libertadores e tomara que nessa virada de chave o Furacão jogue um futebol bom que a gente viu em 2018 e 2019. Eu não acredito, porque as peças são outras, mas pelo menos que jogue um futebol legal e que ganhe o jogo. Ah, Magalhães, você quer que o Atlético Paranaense na Libertadores jogue bem ou que ganhe o jogo? Bom, eu queria os dois, mas se não puder, que ganhe o jogo também, né? Porque 3 pontos é sempre 3 pontos. Mas, amigo torcedor do Furacão do Curitiba, jogo chato, nível baixo. Alguns momentos deu sono. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!